Nesse canal eu já falei sobre os físicos mais feios do Brasil, menos estéticos, digamos assim, e dessa vez agora eu vou trazer a versão oposta, ou seja, os shapes mais estéticos do Brasil. Isso aqui, obviamente, de acordo com opinião pessoal, Eu quero, eu posso. e eu vou levar em consideração o que seriam os critérios de julgamento do fisiculturismo, que para situar vocês, né, muitos de vocês já devem saber com certeza, mas existem os critérios do fisiculturismo que são basicamente volume muscular, definição muscular, proporção e simetria, e todos esses critérios são avaliados, ou pelo menos deveriam ser avaliados de forma igual, ou seja, quem tem a melhor combinação entre esses critérios é o campeão. E como, por exemplo, a gente julga volume no fisiculturismo? Bom, isso é básico, né? É muito simples, é o quão grande o cara é, o quão volumoso ele é em relação à sua estrutura óssea. É muito fácil de você identificar volume muscular. E agora a definição muscular, como você julga no fisiculturismo? Existe alguma forma de você medir aquela gordura da pessoa antes dela subir no palco e tal? Não, é basicamente o aspecto visual, quão mais seco do que os outros você parece estar. E proporção e definição? O que é julgado basicamente na proporção e definição? Os árbitros no fisiculturismo basicamente buscam proporções em que você tenha uma cintura fina, ombros e uma dorsal muito larga, criando aquele V-shape na parte superior do seu corpo, com pernas com volume muito bom, criando, né, completando esse V-shape, na verdade tornando ele em um X, ou seja, o X-tape, para que você tenha essa aparência de X na sua estrutura quando você olha a silhueta, digamos assim. E o volume geral do seu corpo em relação a cada uma dessas partes, né, levando em consideração que você tem que ter uma cintura o mais fina possível, pernas grandes, criando esse efeito em X, os seus braços proporcionais às suas panturrilhas, as suas pernas proporcionais à sua parte superior, e assim vai. Você tem que ter uma fluidez entre as proporções dos grupos musculares para nada parecer desproporcional. É bem autoexplicativo o que seria a proporção. E a simetria, que é algo que as pessoas confundem muito também com a proporção, que é basicamente o quanto um lado do seu corpo é igual ao outro lado. Ou seja, se você tem um lado do seu corpo que é diferente do outro, seja em tamanho mesmo, tipo um braço tem 2 centímetros a menos do que o outro, isso se encaixa no critério de simetria. Você tem uma assimetria que pontua negativamente dentro dos critérios do fisiculturismo. Ou se, por exemplo, um formato do seu braço, do seu bíceps é diferente do outro, isso também conta como uma assimetria. Mesmo que seja do mesmo tamanho, mas tendo um formato diferente, isso conta como assimetria. Então é basicamente isso. O quanto um lado do seu corpo é parecido com o outro é esse critério de simetria. E bom, tendo essa base, né, do que são os critérios e como é julgado o fisiculturismo, a gente pode levar em consideração que um cara com um físico estético é basicamente o cara que se enquadra nesses critérios que eu citei. Tem um volume muscular muito bom, uma definição muscular muito aparente, proporções e simetrias dentro do que é esperado, que eu já citei mais ou menos aqui para vocês o que é, né? Eu não sou um árbitro, porém eu já acompanho o fisiculturismo há muitos anos e é basicamente assim que eu descreveria para você o que se enquadra nos critérios do fisiculturismo. E tendo tudo isso em consideração, eu vou dizer aqui para vocês quais são os físicos mais estéticos do Brasil, e essa vai ser uma lista que eu vou continuar trazendo mais vídeos aqui, entendeu? Então não são, eu não estou ranqueando aqui qual é o mais ou menos estético por ordem, né? Eu tô simplesmente dizendo quais, na minha opinião, são os estéticos aqui do Brasil. Então eu vou trazer isso aqui e vamos começar aqui com um cara que recentemente teve um resultado excelente no Mr. Olímpia, que é o Matheus Menegatti. Ele fez a sua estreia no Olímpia do ano passado, ficando na 9ª colocação, com um físico realmente muito impressionante. Ele tem justamente aquilo que eu citei, tem uma cintura fina, com ombros largos, né, o que cria essa parte aqui superior, né, um V muito bem pronunciado. As suas pernas saltam bastante para os lados, o que configura aquele X, né, completando o X aqui que eu falei anteriormente. E o cara realmente tem as proporções, ele tem braços muito bons, tem a cintura fina, tem proporções entre os grupos musculares que fluem muito bem. Ele tem sim alguns pontos fracos no quesito de proporção, por exemplo, o seu peitoral é amplamente citado, né, como um dos seus pontos fracos, ou seja, ele precisa melhorar a proporção do seu peitoral, colocar mais volume para ficar, num geral, mais fluido com o resto dos seus grupos musculares, mais proporcional.
Mas esse é um cara que tem uma estética muito boa, ele não tem assimetrias muito grandes, assim, pelo menos eu não consigo perceber muitas assimetrias no físico dele. Ele tem essa estrutura que a gente busca, né? Cria aquele X que eu citei, tem uma cintura muito fina e tal, e realmente é um físico muito bom, cara. Ele tem uma definição muscular excelente, afinal, o cara é simplesmente nono colocado no Mr. Olympia. Muita gente acaba não levando tanto em consideração isso, né? Que, pô, nono colocado no Olympia, você é o nono melhor do mundo na sua categoria. E o pessoal sempre tá nessa ânsia de, não, tem que vencer, tem que ganhar, tem que top 3 e tal, mas acabam esquecendo o quanto é impressionante você estar dentro do top 10 dos melhores do mundo em qualquer coisa que você faz. Então aqui eu tenho que reconhecer que o Matheus Menegatti realmente é um cara excelente e tem o seu merecimento nessa lista aqui, com certeza. Outro cara que eu vou mostrar é o cara que todo mundo aqui conhece sem menor sombra de dúvidas, que é o Ramondino, cara. Não tem como deixar de fora o Ramon nessa lista, né? Não tem como. É simplesmente um dos caras mais estéticos do Brasil. Ramon é aquela coisa, ele tem proporções incríveis, tem um físico que flui muito bem, volume, a simetria, é tudo ali muito bem encaixado. É claro que o Ramon tem alguns pontos fracos ainda, como todos os fisiculturistas, né? O Ramon tem essa questão de ter antebraços até desproporcionais quando você vê o braço dele. O cara, ele realmente parece ser até maior do que muitos Opens, cara. A maioria esmagadora de todos os competidores da Open não tem o antebraço que o Ramon tem. E ele é um competidor da Classic, ou seja, ele está numa categoria abaixo, tendo um grupo muscular muito maior do que os caras que estão na categoria mais alta de todas, entendeu? Então, assim, quando você analisa por essa perspectiva, talvez a proporção dele não seja das melhores nesse sentido, né? Do antebraço ser realmente gigantesco. Mas, tirando o antebraço, eu vejo o Ramon tendo um físico muito proporcional, muito bom e que se enquadra muito bem nessa questão de estética. Não tem como negar, né? O Ramon, pô, o cara falar mal da estética do Ramon, muito provavelmente ele não tá levando em consideração os critérios de fisiculturismo, porque quando a gente elogia a estética do Ramon, é obviamente falando como admiradores e conhecedores do fisiculturismo em si, utilizando como base todos os critérios que a gente sabe que são levados em consideração no fisiculturismo. Agora, se você utilizar outro critério, você pode dizer que o físico dele não é estético, né? Muita gente mesmo que não acompanha o fisiculturismo não acha o físico do Ramon estético. Na verdade, eles acham o oposto, né? Físicos muito menores, muito menos volumosos são mais estéticos para as pessoas no geral. Mas aqui a gente está falando de fisiculturismo, né, cara? Então os critérios são diferentes. Mas com certeza o Ramon merece um lugar nessa lista aqui, sem dúvidas. E outro cara que eu vou trazer aqui, que não é um cara consolidado no meio do fisiculturismo, ainda não é um atleta profissional, nem nada do tipo. Ele ainda é um atleta amador, mas é excelente, que é o Dudu Fit. Inclusive ele diz que é natural, eu não vou duvidar aqui, né? Mas assim, é muita musculatura para um atleta natural. Sendo natural ou não, é inegável que ele tem um físico muito legal, é um físico muito estético, sim. Eu acho que tem muita gente aqui que vai discordar um pouco, porque ele tem um quesito ali estrutural, talvez, que seria essa parte do quadril um pouco mais larga, ou seja, a sua cintura também não é das mais finas. E talvez isso tire um pouco da sua estética. Mas ainda assim, eu acho que ele é um cara que tem um desenvolvimento, uma genética muito boa para o fisiculturismo, e eu achei interessante trazer ele nesse vídeo aqui. Tem outros caras que eu vou trazer ainda nessa lista, mas para o vídeo de hoje é basicamente isso. Eu quero saber quais são as suas sugestões. Qual atleta eu deveria colocar nessa lista aqui também? Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí sobre qual atleta você gostaria de ver nesse vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo.